Olá, meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre o software ELISTAT usado para cálculos estatísticos e também fazer uma comparação entre resultados apresentados em um artigo de aplicação com os obtidos no Excel e no cálculo ELISTAT. Bom, esse foi o artigo que foi escolhido por mim. A aplicação da metodologia de superfície de resposta para otimização do tratamento de coagulação e floculação de lixiviados utilizando cloreto de polialumínio e alumina. Esse artigo foi publicado na Journal Hazardous Materials no ano de 2008. Bom, segundo a editora Elsevier, o fator de impacto dessa revista é de 7,75 e pesquisas mostraram que esse artigo já tem 413 citações. Bom, o ELISTAT ele foi criado para a elaboração de projetos Six Sigma de otimização, podendo também ser aplicado a DOI, SPC, análise estatística e muito mais. Essa empresa tem sede na França. Aqui está mostrado o site da companhia. E o preço para adquirir o software ele varia em função de qual aplicação você vai dar para ele. Se for uma aplicação empresarial, o preço do investimento é de 690 euros, enquanto para estudantes o preço é de 290 euros. E ambas as assinaturas elas são vitalícias. Bom, a introdução desse artigo ela fala que aterros sanitários são instalações muito utilizadas para o descarte de rejeitos em todo o mundo, mas a sua utilização gera muitos resíduos sólidos e poluentes, que podem acabar gerando consequências negativas, tanto para a população quanto para o meio ambiente em torno daquele aterro. Então, uma técnica simples e que pode ser bem utilizada nesse contexto é a coagulação-floculação para a remoção de contaminantes e impurezas de água lixiviada de aterros. Essas águas poluídas também são chamadas de chorume. E os objetivos do trabalho então são otimizar a capacidade de floculação de dois compostos, sendo ele o cloreto de polialumínio PAC e a alumina, e essa otimização vai ser feita em função das respostas de 4 respostas analisadas, que é a demanda química de oxigênio, a turbidez, a cor e os sólidos totais em suspensão. Bom, nessa tabela mostra o planejamento feito para o PAC e para a alumina. Aqui mostra os dois parâmetros analisados, que foram a dosagem desse floculante e o pH em que ele foi dosado. E aqui a gente pode ver que foram utilizados 5 níveis para cada parâmetro, sendo esses níveis o -1, o -0,5, o 0, o +0,5 e o +1. Também é possível ver aqui já as respostas obtidas para cada um desses ensaios, tanto para os dois floculantes. Bom, aqui é a interface do ELISTAT. Ele é bem simples de mexer. Essa tabela aqui na parte de baixo eu criei simplesmente copiando aquela tabela do slide anterior e colando aqui. Na parte de cima eu posso selecionar quais colunas eu vou tratar como x e y, ou seja, variável dependente e independente, que vai ser resposta ou não. E aqui no canto esquerdo estão disponíveis as ferramentas que o software me disponibiliza para eu poder fazer as análises que eu quiser aqui. Bom, essa é a primeira tabela que o artigo mostra, uma tabela nova. E é interessante falar que no primeiro caso, para o floculante PAC, os coeficientes obtidos para cada equação eles bateram exatamente com os coeficientes que eu consegui calcular utilizando os programas. Agora, os coeficientes obtidos para o alumínio, para a alumina, eles divergiram um pouco na média de mais ou menos
5% dos valores que eu calculei para os valores apresentados no artigo. Bom, agora aqui são os gráficos. O artigo apresenta os gráficos de valores preditos e obtidos para o floculante PAC, para as 4 respostas analisadas. E aqui são esses mesmos gráficos, mas calculados utilizando o ELISTAT. Pode ver que os 2 gráficos de cima batem exatamente com os apresentados no artigo, mas os 2 de baixo têm uma pequena discrepância. Mas, comparando com os gráficos que eu obtive utilizando o Excel, dá para ver que são exatamente os mesmos, ou seja, pode ser que teve alguma falha de configuração do software na hora de gerar aqueles gráficos. Agora, esses mesmos gráficos gerados, mostrados no artigo para a Lumina, eles foram bem discrepantes quando foram gerados pelo software ELISTAT. E essa discrepância continuou mesmo quando eu fiz esses mesmos gráficos no Excel. Mas no caso aqui é interessante analisar que os gráficos que eu obtive no Excel foram bem similares aos que eu obtive no software, mostrando que talvez a discrepância está em algum tratamento que os autores fizeram e não explicitaram no artigo. Bom, agora aqui estão as superfícies de respostas obtidas utilizando o PAC como floculante. E essas foram as superfícies de respostas obtidas que eu obtive utilizando o software ELISTAT. Bom, as superfícies ficaram bem similares, com exceção dessa última aqui, onde o artigo mostrou que a curvatura da variável pH era convexa, sendo que o ELISTAT indicou isso como que essa curvatura sendo côncava. Mas quando eu gerei essas mesmas superfícies de respostas no Excel, elas bateram muito bem com as mostradas no artigo, mostrando mais uma vez que pode ser alguma falha de configuração no software que eu não soube configurar direito. Agora, essas superfícies de respostas para a Lumina, elas foram completamente discrepantes quando foram geradas utilizando o ELISTAT e ainda foram bem discrepantes quando eu fiz essas superfícies no Excel. O que mais uma vez pode gerar a suposição de que os autores realmente fizeram algum tratamento nesses dados da Lumina para poder colocar no artigo. Bom, agora como conclusão, os autores fizeram um jar teste utilizando os 2 coagulantes e vendo qual remoção cada um deles tinha em uma amostra de água lixiviada. E apesar dos resultados serem bem próximos, o artigo conclui que o PAC é recomendado para o tratamento de lixiviados em aterros, pois melhora suas características físicas, ajudando na remoção ou degradação desses compostos. Bom, e com isso eu concluo a minha apresentação. Espero que tenha sido tudo bem claro.